Candidato Venâncio Mondlane, é bem-vindo ao diálogo Candidatos Presidenciais na Politécnica. Desde já convido-o aqui em 10 minutos nos diga a que vem. Então, muito obrigado. Acho que tenho aqui a lapela. Por favor. Muito obrigado, um prazer estar aqui com uma referência incontornável do nosso jornalismo, da nossa vida cívica. Também obrigado à Universidade Politécnica, a todos que estão aqui presentes. Vou pôr aqui o cronómetro também a funcionar para controlar. Bom, se tivesse que dizer numa única frase qual é que é o projeto, aquilo que normalmente se diz que é a mensagem do projeto ou a mensagem do programa, nós resumimos em 4 palavrinhas, que este país é nosso. E a ideia por detrás desta mensagem é que sentimos que há uma percepção quase que generalizada neste país de que se perdeu um pouco o sentido de pertença à pátria. Aquilo que podemos dizer de forma assim mais comunicativa, as pessoas perderam o orgulho de ser moçambicanos, no sentido de que não porque não gostam da sua terra, mas que todos os indicadores à volta do nosso país, sejam indicadores económicos, sociais, de segurança, de direitos humanos, levam a uma situação em que as pessoas sentem que não estão no país em que estão mais seguros, em que estão mais felizes, em que estão mais enquadrados, mais respeitados. E, por outro lado, também a sensação de que o conjunto de potencialidades, oportunidades, de riquezas do país não estão a servir ou à disposição de todos de igual forma. Então, uma maneira de sintetizar o projeto, a gente trouxe esta mensagem que o país é nosso, para reacender a confiança no nosso país, reacender o orgulho de sermos moçambicanos e também ser uma janela de esperança para o futuro. O manifesto, o projeto que a gente traz, tem 2 componentes. Tem uma componente de ordem ética, digamos assim, e uma de ordem técnica. Sob o ponto de vista ético, nós definimos que queremos um governo, antes de falar de questões económicas, sociais e culturais, esse governo tem que assumir um compromisso com o seu povo de valores que defende. São mais ou menos 9 valores, e eu acredito que este manifesto já está em público, acho que há mais ou menos cerca de um mês, o pré-manifesto. Do conjunto de valores que nós apregoamos, vou citar apenas um, que é o valor da integridade. Nós assumimos o compromisso de formar um governo baseado, fundamentado na integridade. Logicamente que muitos vão dizer que como é que nós podemos, digamos, tornar isso mais compreensível, o que é integridade. Integridade, depois vou passar aqui, quando começar a falar dos aspectos técnicos, vou dar algumas variáveis de como é que a gente pode saber se o governo é íntegro ou não é íntegro. Passando para o segundo bloco, que é relativo às questões técnicas, o nosso manifesto tem 6 eixos ou 6 pilares, sendo que o primeiro pilar tem a ver com a reforma do Estado e da governação, o segundo com o desenvolvimento humano e social, o terceiro tem a ver com o desenvolvimento sustentável da economia, o quarto, a promoção da paz, da concórdia e da reconciliação nacional. O quinto pilar é a modernização da defesa da soberania, segurança pública e combate ao crime organizado. Por último, o sexto pilar tem a ver com as relações externas, que nós designamos de reposicionamento das relações com o resto do mundo. Em relação ao primeiro pilar, que é a reforma do Estado e da governação, a gente percebe que não é possível implementar qualquer que seja a política pública, qualquer projeto,
se nós não tivermos um Estado devidamente organizado ou um Estado que funcione na normalidade. Daí que identificamos este pilar da reforma do Estado como prioritário primeiro. E os aspectos que nós queremos focar aqui, vou citar 2 ou 3. O primeiro aspecto tem a ver com a figura, a mais alta figura, ou mais alto magistrado da nação, como dizem, que é questionável tecnicamente, mas que é exatamente o cargo em que estamos aqui, nos propusemos a concorrer. O Presidente da República é um denominador comum, toda a gente fala disto, acredito que todos os candidatos falarão disto, os tais poderes excessivos sobre o Presidente da República, são poderes quase que imperiais, poderes monárquicos. Penso que toda a gente é convergente que é preciso reduzir esses poderes excessivos do Presidente. A única novidade que estamos a trazer é que nós achamos que a redução dos poderes do Presidente não pode ser feita por via de uma maioria parlamentar, porque as maiorias parlamentares elas podem retirar hoje os poderes e amanhã repor. A nossa proposta é que estes poderes excessivos que já foram identificados sejam colocados num referendo, portanto, referendar os poderes excessivos do Presidente. Isso, naturalmente, vai dar maior estabilidade, porque não é uma decisão meramente partidária, é uma decisão mais abrangente e que acreditamos que é mais duradoura. Outra questão que tem a ver com a reforma do Estado é a reforma, naturalmente, da Justiça. Na reforma da Justiça, o primeiro ponto que nós queremos salientar, e pelos acontecimentos, os últimos eventos que andam à volta da Justiça, toda a gente está a acompanhar, tanto os magistrados judiciais, tanto os magistrados do Ministério Público, de costas voltadas com o Executivo. Uma das questões que nós identificamos tem muito a ver, a Constituição da República é muito clara que tem em relação à separação de poderes, mas na prática não se verifica isto. Há uma espécie de preponderância do Executivo relativamente aos outros órgãos de soberania. A questão central que nós colocamos é criar autonomia do Poder Judicial ou dos tribunais relativamente à execução orçamental. Que a questão é a seguinte, que a Assembleia da República aprova um orçamento para o Poder Judicial, mas a execução orçamental do Poder Judicial é feita pelo Executivo. E isso traz uma série de problemas que vamos, talvez, na altura das perguntas, explorar um pouco isso. Então, autonomização na execução orçamental pelo Poder Judicial. A outra questão é não a reforma, mas a extinção da Comissão Nacional de Eleições e, digamos, a criação de uma Comissão Eleitoral Independente, em que terá um organismo técnico, que pode ser o STAI, mas o STAI totalmente desmembrado do Executivo e ao serviço de uma Comissão Eleitoral Independente. Outra novidade que nós trazemos é que nós apregoamos que ainda sobre as questões eleitorais é preciso termos uma Comissão Eleitoral que seja totalmente desprovida de partidos. Portanto, acabar com a composição partidária dos órgãos eleitorais e também acabar de uma vez por todas com o processo do recenseamento eleitoral como é feito. Portanto, nós apregoamos que não precisamos mais do cartão de eleitor, é muito dinheiro gasto, são muitos milhões de dólares por um aspecto que é possível ser resolvido apenas com a base de dados que nós podemos utilizar a mesma dos serviços de registro civil. Isso é possível ser feito, ao invés de estarmos a cobrar às pessoas o custo do BI, passa a ser gratuito e o simples BI dá-nos acesso a poder fazer a votação. Outro aspecto que é importante também ainda relativamente à reforma do Estado e a reforma do Judiciário tem a ver com o Conselho Constitucional. Na nossa forma de ver, o Conselho Constitucional também já está há muito tempo com este nome do Conselho, que era digamos assim, um consenso transitório depois do conflito armado e que neste momento nós temos de transitar para um Tribunal Constitucional. E o Conselho Constitucional, esse Tribunal Constitucional, naturalmente, a partir do momento que é Tribunal, ele não pode também ser composto de forma partidária. Então, encerramos este tema. Em termos de desenvolvimento económico e social, trazemos, vejo que o tempo está aqui já a passar, mas um aspecto que talvez vá marcar diferença, que é
a ideia central do nosso manifesto, nós apregoamos aquilo que chamamos de descentralização orçamental e da política fiscal. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que toda a arrecadação fiscal que o Governo Central faz hoje, dos vários projetos, dos vários agentes económicos, eles passam dos cerca de 15 impostos que a autoridade tributária cobra hoje, apregoamos que 60% a 70% desses impostos podem ser coletados e geridos localmente, nas províncias e nos distritos, em planos de desenvolvimento locais. Em relação à questão da modernização, vou saltar, por vejo que só fiquei com 2 minutinhos, mas em princípio eram 20 minutos, né? Esta parte inicial, acho que tinha-se negociado. Acho que o meu assistente tinha dito que tinha negociado para passar de 10 para 15, não sei se posso ter mais 5. São 10 minutos, ok. Então, talvez o ponto mais importante que eu queria salientar tem a ver com a questão da segurança, né? Sobretudo esta questão que preocupa a todos de Cabo Delgado. Para nós, 2 ou 3 medidas são importantes. Primeiro, apregoamos que é preciso identificar os líderes, é preciso identificar mediadores para aquele conflito, identificar o caderno reivindicativo, é preciso, depois disso, encetar um programa de diálogo, de negociações, é preciso integrar as nossas forças nas forças que se dizem mais preparadas, que vêm do exterior, para a transferência de conhecimento e tecnologia, e, por último, a modernização das nossas Forças Armadas, a reestruturação dos serviços de inteligência e da polícia. Penso que com estas medidas nós podemos ter, a médio e longo prazo, solução para o problema grave do conflito que nós temos em Cabo Delgado e não só, incluindo os raptos, os sequestros, tráfico de órgãos, de pessoas, prostituição infantil, o tráfico de drogas, o contrabando e outras coisas. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato Venâncio Mondlane, pelos seus primeiros 10 minutos em que resumiu o seu manifesto. Agora, a parte das perguntas, eu começo por convidar a doutora Sônia Schone, ela que é especialista na área da governação e, portanto, tem perguntas para fazer ao nosso candidato. Por favor. Boa tarde a todas e a todos. Ao candidato, bem-vindo e felicitações por ter aceito vir cá. Vou contextualizar a minha questão. Vivemos num contexto em que a crença pelo Estado e pelas suas instituições está perdida. Há uma clara quebra, se não até destruição, do contrato social. Os cidadãos moçambicanos não acreditam no Estado devido a vários fatores, crises sociais e fenômenos que carecem de uma resposta enérgica por quem dirige o Estado. A título de exemplo, o acesso aos serviços básicos, assentamentos urbanos e rurais sustentáveis é deficitário ou quase inexistente. Perante este cenário em que o senhor Venâncio se candidata, que medidas, em termos de políticas públicas, de emprego, renda, habitação, esta habitação resiliente às mudanças climáticas, irá adotar e implementar como prioridade para fazer face ao elevado índice de desemprego da camada jovem, com formação e sem formação acadêmica e profissional, tendo em conta também que a maioria da população é jovem, ou seja, o seu eleitorado é também jovem, caso seja eleito. Obrigada. Tá, muito obrigado, Mana Joaquina. É uma pergunta bastante interessante. Tem 3 componentes, né? Portanto, a questão que nós trazemos para o emprego, para a renda, para a habitação. Talvez começamos pela habitação. Nós temos uma percepção um bocado ousada. É assim, parece uma utopia, mas acreditamos que as nações elas se desenvolvem a partir de utopias.
Primeiro, não queremos que seja papel do governo andar a construir casas. Quer dizer, as pessoas podem construir casas. Algumas instituições também podem construir casas, também, digamos, o setor privado pode construir casas. O governo, se tiver que construir alguma coisa, tem que construir, na nossa ótica, bairros. O governo tem que ir para essa dimensão. Esta é a primeira questão. E ainda nisso, para simplificar, nós acreditamos que em 5 anos é possível termos 2 bairros novos por província. Significa nós podemos ter, ao longo de 5 anos, pelo menos 20 bairros novos em Moçambique, com alta qualidade de saneamento, distribuição de água, eletricidade, segurança, entre outros. Uma das questões que vou colocar aqui, como viabilizar isso? Muitas das vezes, o dinheiro, que é a questão central que é colocada, muitas vezes o problema do dinheiro não é o dinheiro. O problema, às vezes, é a planificação, como é que se usa o dinheiro. Vou dar aqui um exemplo muito simples, e não estamos a inventar a roda. E é possível nós conseguirmos, quase que a custo zero para o Estado, criarmos bairros e criarmos habitação. Uma das questões simples, por exemplo, se nós pegarmos em 350 hectares, agora estou a falar de bairros, construção de bairros, 350 hectares, nós fazermos uma planificação de parcelas para jovens, nós conseguimos em 350 hectares fazer 80 mil parcelas. Claro que o Estado não tem dinheiro para começar a fazer o trabalho, mas se a gente cobrar e os jovens não têm dinheiro para 150 mil meticais para comprar um terreno, não tem 200 mil. Cobramos um valor simbólico de 5 mil meticais, em 80 mil parcelas nós vamos ter cerca de 400 milhões de meticais. 400 milhões de meticais na mão do governo, é possível nós colocarmos, em 350 hectares, nós colocarmos saneamento, drenagens, iluminação, segurança e bases suficientes para atrair todos os serviços privados, públicos e garantir que hajam condições para 80 mil jovens, num prazo de 1 ano, 2 anos, ter uma habitação condigna, segura. Tecnicamente, depois pode-se desenvolver um pouco isto, mas é possível, a custo zero, sem precisarmos ir estender a mão ao Banco Mundial ou ao FMI, nós irmos fazendo isto ao longo do tempo. Este é um dos primeiros pontos. O outro, uma das coisas que o Estado tem feito, também acho que neste momento nós apregoamos que é importante, temos visto alguns ensaios de habitação social, acreditamos também que é possível ser feito. Alguns prédios, por exemplo, ali o Fundo de Fomento de Habitação tem feito, mas é logicamente que nós achamos que aquilo ainda é uma fase um pouco embrionária. Mas, numa primeira fase, a habitação social para nós também é fundamental e até hoje países tão desenvolvidos como a Suécia e como a Finlândia ainda o fazem. Portanto, também é uma das apostas que nós temos. Passando para a questão do emprego. Emprego, há 2 questões que é preciso colocar. A taxa de natalidade em África, em Moçambique, por exemplo, que anda cerca de 3%, é tão grande que nós temos cerca de 350 mil jovens todos os anos a atingirem a idade economicamente ativa. E nós, em termos de balanço do emprego, em Moçambique, desde a Covid-19, está-se a deteriorar todos os anos. Portanto, significa que o mercado, tanto público como privado, não tem capacidade de absorver os 350 mil jovens que atingem a idade economicamente ativa. Isso significa que a solução nunca pode ser por prometer posto de trabalho que vamos dar aos jovens. Isso seria enganoso, não seria honesto. O que é importante fazer é fazer uma solução que nos momentos de crise se faz. Nos momentos de crise a gente pensa que a gente tem que fechar a bolsa, mas os momentos de crise são os melhores momentos para fazer investimento. Então é preciso investir, é preciso financiar iniciativas privadas. O emprego há de sempre vir por iniciativas privadas. Nunca há de vir pelo setor público, que não tem capacidade. Nós temos agora cerca de 5 mil médicos para 32 milhões de habitantes. Esses 5 mil médicos, talvez, em rigor, dariam apenas para a cidade de Maputo e a província de Maputo, mas estão espalhados pelo todo o país. E mesmo assim, temos cerca de 300 médicos no desemprego.
Logo, o setor público nunca vai ser solução para a questão do emprego. Temos que ir ao setor privado e não podem ser negócios normais, tem que ser negócios ligados à inovação. Em Moçambique tem 1001 oportunidades e temos jovens muito criativos, com muitas ideias, muitos projetos, que nós temos que abrir linhas de financiamento para iniciativas juvenis, para começarmos a partir daí dinamizar a economia. Quando a economia ela se torna cada vez mais dinâmica, ela acaba demandando mais necessidade de força de trabalho. Então o emprego só se pode criar assim, haver uma atividade econômica que exija força de trabalho cada vez maior. Então aí a gente tem emprego. Então é preciso tocarmos na causa. Qual é a causa? A causa é a atividade, é o nível de atividade econômica que é fraquíssimo, o nível de produtividade do país que é fraco. Então vamos atacar a capacidade do país produzir mais, ter uma economia mais dinâmica, maior produtividade, que o emprego depois vem. Então pegamos e temos que financiar isso, não há outra maneira de fazer, é mesmo financiar iniciativas juvenis, milhares e milhares de jovens com projetos a serem financiados. E é a partir deste financiamento de iniciativas concretas nós vamos ter emprego em grande escala. E também isto não estou a inventar a roda, mesmo aqui em Moçambique a gente tem recebido muitos compatriotas, muitos irmãos nossos, até africanos, que vêm aqui abrir vários negócios. As pessoas pensam que é iniciativa privada, não, são os Estados que financiam, aqui os nossos irmãos estão cheios de contentores para fazer aquele negócio. É o Estado que financia. Então não é assim tão inventar a rota como tal. Portanto, eu penso que, em linhas gerais, estas três medidas, eu penso que respondi à sua questão. Muito obrigado. Obrigado. Vamos seguir a segunda pergunta. Convido agora o painelista Pedro Búfalo, que está na área de defesa e segurança como área do seu estudo e concentração acadêmica. Então, peço ao Pedro Búfalo para apresentar a sua pergunta. Muito obrigado. Boa tarde a todos, e em particular ao nosso candidato Venâncio Mondlane. Ouvi atentamente a sua apresentação. Tocou questões da defesa e segurança, mas mesmo assim eu gostaria, pela pertinência deste tema, gostaria de insistir com a questão de que o que eu tenho acompanhado é que grande parte dos problemas que nós encontramos nestas áreas de segurança e das Forças Armadas prendem-se, acima de tudo, com a questão dos recursos. É o problema crítico, crônico dos meios. A minha pergunta é, o que pensa fazer já na qualidade de futuro comandante-em-chefe, se ganhar as eleições das Forças de Defesa e Segurança, o que é que pensa fazer para melhorar ou assegurar o financiamento destas duas instituições com recursos à altura? Obrigado. Muito obrigado. É a pergunta mesmo de um especialista, não é? Muito obrigado pela pergunta. Bom, há duas formas, quando a gente fala de financiamento, se for recursos financeiros, se percebi a pergunta mais velho, Pedro Búfalo, há duas formas de a gente se financiar. Ou a gente se financia ou indo, pode ser financiamento doméstico, né? Aos bancos privados, bancos comerciais, ou então financiamento externo, ou então vamos ao Orçamento do Estado, que na verdade é ir para a tributação. Quer dizer, o Estado não tem outra forma de ter dinheiro, senão tirar dinheiro das pessoas. Tirar dinheiro das pessoas, das famílias, das empresas. Então, ou vamos à tributação, ou vamos ao financiamento interno, nos bancos, ou financiamento externo. Financiamento externo não tem nada de especial, é o que tem sido feito até hoje, que está a endividar o país, que já estamos a arrebentar pelas costuras. Neste momento estamos entre os 5 países mais endividados do mundo, ou com o maior endividamento em relação ao PIB do mundo, entre os 5 maiores. Portanto, significa que essa solução é um pouco problemática. Ir aos bancos, também o Estado já emitiu bilhetes de tesouro que basta para os bancos. A única via que eu estou a ver mais sustentável, menos problemática, é nós usarmos recursos próprios. Quais são os recursos próprios que o país tem? A única riqueza que este país tem, que este povo deste país tem, a única, né? Já que não temos grandes aviões, não temos grandes companhias, grandes marcas, a única coisa que nós temos são os recursos naturais. A única riqueza que este povo tem.
Agora, o grande problema é como é que nós usamos este recurso nosso, de todos nós, de forma eficiente para resolvermos os nossos problemas. Só para dar um exemplo, ao longo dos últimos 5 anos, a área de pescas que vem desde os tempos dos nossos antepassados, em 5 anos as pescas só meteram para o Estado 62 milhões de dólares. Mas o gás, só em 2023, meteu 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Então significa que é preciso focalizarmos para este recurso aqui, com a dimensão brutal, a capacidade de reforçarmos as nossas receitas fiscais com gás. E penso que aí que também começa a questão, quer dizer, se nós começarmos a racionalizar e definirmos as prioridades que este país tem, é verdade que temos a questão do fundo soberano, é outra discussão, mas se nós definirmos prioridades que este país tem, temos de definir quais são as maiores prioridades. Para mim, por exemplo, seria a educação, seria a defesa, neste momento é realmente uma prioridade, a saúde. Se nós definirmos essas como áreas prioritárias, são áreas que não produzem dinheiro, são áreas que é preciso investir por causa do interesse público, nós temos de fazer um link entre estas receitas brutais que nós temos do gás, sobretudo do gás, exatamente com o investimento que nós queremos fazer nas Forças Armadas. Acredito eu que sim. Agora, a grande questão é como é que nós planificamos isso, porque, por exemplo, agora, eu acredito que o Mano Pedro sabe isso melhor do que eu, a maneira como tem sido feito as propostas de orçamento são problemáticas, às vezes não se compreende qual é que é realmente as prioridades definidas. Neste momento, por exemplo, a polícia ou a PRM tem um orçamento maior que o Exército. Mas a condição atual em que se encontra Moçambique, provavelmente isto devia ser invertido. Então, a grande questão é como é que nós vamos planificar e definir as nossas prioridades para o Exército e depois fazemos o link com a única riqueza que nós temos, são os recursos naturais. Então, temos que definir muito bem. Agora, que tipo de exército é que nós queremos? Queremos ainda um exército, digamos assim, analógico, que é o exército que nós temos hoje, e dizem que o nosso exército está desadequado. É por isso que tiveram que vir todas as forças aqui e vir fazer o trabalho que nós devíamos fazer. Será que é esse exército que nós queremos? Não. Se não é, então vamos definir que tipo de exército nós queremos para o futuro. Moderno, que usa drones, que usa inteligência artificial, que usa tecnologia de informação e comunicação. Então vamos definir como modernizar o nosso exército e em função disso vamos saber qual é o orçamento e vamos priorizar. Vamos priorizar, porque esta questão dos recursos naturais, do gás, é transitória. A gente sabe, nos próximos 20, 30 anos, estes recursos vão se tornar escassos. Tal e qual os recursos minerais também. Moçambique, neste momento, foram definidos ao nível do mundo, são 12 minerais preciosos e raros. Moçambique tem 9 desses minerais. Mas dizem que esses minerais, nos próximos 15 anos, eles vão se tornar escassos. Então, neste tempo que nós temos, para explorar melhor os recursos que nós temos, vamos fazer melhor de nós, com a melhor planificação, para modernizar o nosso exército, para modernizar a nossa polícia, para melhorar a saúde, para melhorar a educação. Portanto, em linhas simples e diretas, eu sou de irmos pela via de não financiamento, que já estamos a arrebentar pelas costuras, irmos pela tributação, gerirmos melhor a tributação que nós temos e definirmos prioridades na tributação. E uma das áreas pode ser a área da segurança. O dinheiro, em termos simples e diretos, mais velho, verdadeiro. Obrigado. Passo agora a convidar o Rogério Citói, editor sénior, jornalista moçambicano demasiado conhecido, que tem perguntas para o nosso candidato. O Rogério Citói, faz favor. Muito boa tarde, e especial para o candidato Venâncio. Os direitos e liberdades fundamentais nos últimos tempos têm sido bastante problemáticos, sobretudo o seu exercício. E refiro-me em especial à liberdade de imprensa e o direito à manifestação. E grupos da sociedade civil e cidadãos, de uma maneira geral, têm se insurgido, sobretudo com o uso da violência e da força do Estado. A questão é a seguinte: uma vez presidente, e a dialética do poder, considerando que a dialética do poder produz contrários, portanto, a probabilidade dialética de ter pessoas que vão manifestar-se é inscrita
neste processo. Como é que vai lidar com esses direitos e, sobretudo, que garantias é que oferece que esses direitos poderão ser exercidos? Tá, muito obrigado. Eu estava com dificuldade de até reconhecê-lo, está mais elegante hoje, né? Acho que tem cuidado muito bem de si, parabéns por isso, né? Bom, uma questão realmente séria. Na verdade, eu que estou aqui a falar sou um dos combatentes justamente por esta questão destas liberdades, destes direitos fundamentais. Tanto em relação à imprensa, que se referiu, mas também o direito também à manifestação, o direito da liberdade de expressão. Portanto, estes, ultimamente, nós sentimos quase que se tornaram tabus ou proibidos quase. Manifestação, já nem se fala disso. Ainda ontem recebemos uma informação que um dos candidatos a governador de uma das províncias, a sua caravana foi fustigada de tiros pela própria Polícia da República de Moçambique. Portanto, é um problema sério e preocupante. Eu recordo-me que um dos relatórios que li há uns anos, a Amnistia Internacional dizia que em Moçambique havia para a polícia até licença para matar. Quer dizer, quando nós chegamos a este nível, desta fama internacional, é realmente preocupante. Como é que nós resolvemos isto? Quer dizer, eu acredito que a falta de liberdade em si, ela não é uma causa, né? Ela é um efeito. É efeito de quê? Ela é efeito de como é que nós organizamos o nosso próprio Estado. Se o nosso Estado é um Estado não transparente, se o nosso Estado é um Estado não moderno, se o nosso Estado é um Estado não republicano, no sentido do termo, não do direito democrático, automaticamente isto vai transferir para todas as outras áreas sociais. Então, o que nós temos que garantir é que a gente tenha um Estado que funcione normalmente, respeitando a Constituição, as leis e nas bases dos princípios de um Estado de direito democrático. Se nós tivermos isso, nós temos tudo o resto como efeito disto. Isto é que, para mim, a causa é esta. E como é que a gente faz isto? Primeira coisa que tem que acontecer, quando nós falamos dos poderes excessivos do próprio presidente, é uma das questões que nós temos que fazer. Por exemplo, a polícia. A polícia é um ente público. A polícia não é uma instituição que deve obediência a um partido, mesmo que esse partido tenha ganho as eleições, tenha maioria parlamentar, mas a polícia, ela fundamentalmente republicana, ela serve ao interesse público. E a função da polícia é defesa de direitos, não andar a castigar pessoas e não andar a perseguir pessoas. Os serviços de inteligência, por exemplo, também são outro ente público, é para defender a pátria, defender a nação e não defender interesses partidários. Esta polícia, os serviços de inteligência, as forças especiais de defesa e segurança são usadas muitas vezes para repreensão e para manutenção do poder de um determinado partido. Este é o grande problema que nós temos. Por isso que uma das nossas prioridades é exatamente pôr o Estado a funcionar de forma normal. Como? Remover tudo o que é partidarismo dentro da função pública dentro do Estado. Quando isto acontecer, as instituições funcionam normalmente, as pessoas vão passar a obedecer mais a lei, a Constituição e não um comando partidário. E penso que estes problemas vão ser resolvidos. E é por isso que uma das questões que nós levantamos é que tem-se falado muito da despartidarização do Estado. O que vou dizer também não é novidade, porque até já aconteceu, já tivemos 2 projetos de lei, um da despartidarização do Estado, outro da apartidarização. No fundo, é a mesma coisa, foram chumbados na Assembleia. Preciso resgatar isto e temos que ter, de fato, uma lei que vai regular este processo de purificar o Estado do partidarismo excessivo. Até posso dizer mais, purificar o Estado do fundamentalismo partidário que está dentro do Estado. É isto que faz o Estado funcionar de uma maneira anormal, adulterada e extremista. Então, este é um dos focos que nós temos, pôr as nossas instituições a funcionar como deve ser. Nós temos várias leis, temos uma lei para acesso à informação, mas nós vamos a uma instituição pública para fazer uma pequena pesquisa da universidade, pedem credencial, dizem que a informação é classificada, que o chefe não está, não sei o que significa. Até temos um quadro legal que permite e que regula isto. O grande problema é que as pessoas que detêm o poder no executivo hoje não cumprem absolutamente nada do que diz a nossa Constituição, que diz as leis. Então, temos que criar isto. Outra questão também,
e acredito que vai ajudar muito a normalização do Estado, é aquilo que nós chamamos da transparência dos próprios atos do governo. O que quer dizer com isto? Nós temos um governo que hoje, se eu quiser saber, por exemplo, o conjunto de privilégios, subsídios que o Presidente da República tem, isso também é dito como matéria classificada. Então nós temos, primeira coisa, despesa pública do governo tem que ser público. Quer dizer, eu tenho que entrar no site do governo, ter todo este tipo de informação, que empresas é que o Presidente tem, que salário o Presidente tem, que subsídios é que recebe, qual o património que ele tem património, investimento dentro e fora do país, tudo isto tem que ser público. Dele, dos ministros, dos diretores nacionais, isto tem que ser público. Quando nós começarmos a colocar esses atos transparentes, automaticamente estamos a dizer que queremos um governo que funcione, digamos, normalmente. E também fora do próprio governo, os negócios do governo. Hoje em dia, há grandes contratos assinados com o governo, com as multinacionais, com grandes empresas, esses contratos todos também são tratados como segredo do Estado ou como matéria classificada. Tudo isto tem que passar para o plano da transparência e qualquer cidadão moçambicano tem que ter acesso a esses contratos e fazer, digamos, a sua averiguação. Portanto, temos que ter um governo escrutinável. Portanto, tentar responder rapidamente a questão. Se nós tivermos um governo escrutinável publicamente, é lógico que este governo vai criar condições para que os direitos fundamentais nas várias dimensões sejam respeitáveis, porque é um governo aberto, transparente e que submete a Constituição e não o regulamento interno de um determinado partido. Então, muito obrigado, mais velho. Muito obrigado. Penso que há uma relação entre esta pergunta e a seguinte, mas convido a nossa colega Benilde Nhaliville, uma conhecida ativista de direitos humanos das mulheres, das crianças, portanto, alguém que está na esfera pública há bastante tempo, tem para si uma pergunta. Por favor, Benilde. Obrigada. Boa tarde a todos os presentes e ao candidato. Eu vou tocar um tema tradicional que se fala já há bastante tempo, que é a educação. Aliás, ouvi que é uma das suas prioridades, portanto, no seu manifesto. Referiu também aqui que uma das grandes riquezas que nós temos, portanto, é a indústria, portanto, minerativa, os nossos recursos naturais e minerais. Mas permita-me também dizer que uma das maiores riquezas é ter pessoas bem formadas, tanto mais que há países que não têm os recursos todos, mas porque têm pessoas com nível de educação elevado, saem da pobreza. Neste contexto, nós vivemos uma situação em que regredimos em termos de número de pessoas que estão na educação. De forma geral, a percentagem aumentou de 39% para 50%, pessoas estão fora da escola, e se olharmos para as mulheres, pior ainda, de 49% para 62,4%. Portanto, temos mais de metade das mulheres fora da escola. De forma muito concreta, que medidas é que irá introduzir, sobretudo por ser prioridade do seu manifesto, de forma que consigamos ter também todas as pessoas, portanto, na escola, meninas e rapazes, mulheres e homens, mas principalmente as mulheres. E deixa-me só acrescentar um aspecto, que estamos num contexto também em que temos recebido pressão de fora, de outras instituições, para reduzir o número de professores, ou seja, o rácio professor-aluno. Como é que pensa que vai resolver este grande desafio que nós temos? Obrigada. Muito bem. Muito obrigado pela pergunta. Até se calhar diria que uma das maiores preocupações, a situação mais grave, até tem a ver com o ensino primário, não é? Porque nós agora, acho que um dos relatórios do PNUD diz que nós temos por ano cerca de 3 milhões de crianças que deviam ingressar no ensino primário do primeiro ciclo que ficam fora. Portanto, de facto, este é um problema sério. Uma das questões que tem que ser colocada em relação ao acesso à educação, ao acesso ao ensino, primeiro, concordamos plenamente com os que defendem
a reintrodução do ensino pré-escolar obrigatório ou ensino pré-escolar público, como uma forma de interface entre, digamos, o ensino primário e a saída da criança da casa para a educação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, temos que parar de ter foco em construir salas de aulas, como eu tinha dito. Ter foco, por exemplo, quando falava de habitação, eu disse parar de ter foco em construir casas, que não é o Estado que anda a construir casas. Isto de construir uma sala aqui, uma sala ali, e depois de juntar 5 salas, dizer que é um anexo da escola X, isso também não é papel do governo, portanto, isso não é um governo sério que deve fazer esse tipo de coisas. Nós temos que passar a construir escolas, não sala de aulas. Então, uma das questões que nós temos que fazer é exatamente aquilo que eu tinha dito antes. A única forma de nós fazermos investimento, a gente fala de escola, a gente está a falar de questões materiais que exigem dinheiro, exigem investimento. Como eu disse, uma das questões, desde que nós introduzimos o Sistema Nacional de Educação em 1984, passam quase 40 anos, basicamente a situação da educação deteriorou-se. E recebemos vários investimentos, vários apoios, vários projetos concretos com dinheiro para a educação. Mas a situação deteriorou-se. Então, acho que chegou o momento, de fato, de sermos nós, moçambicanos, a começarmos a pensar primeiro, que tipo de educação nós queremos, mas também sermos nós, moçambicanos, a financiar a nossa própria educação. Então, nas prioridades que eu disse que nós temos que definir o que este país precisa, se nós definirmos que a educação, de fato, é prioritária, logicamente tem que começar com o orçamento que nós aprovamos na Assembleia da República. Então, significa que nós temos que aprovar um orçamento que está de acordo com aquilo que são as necessidades que já são conhecidas há muitos anos. Nós já conhecemos essas necessidades, então é preciso termos um orçamento que esteja adequado para albergar, pelo menos no ensino primário, as 3 milhões de crianças que anualmente ficam fora do ensino. Temos que ter investimento para tal, fazermos e construirmos escolas, não salas de aulas, para albergar isto. 2, logicamente, que a questão dos professores, porque a escola em si, quer dizer, a escola é um edifício, são paredes, mas a escola em si não faz educação. O que faz educação, concretamente, é o professor. Então, nós temos que ter investimento no professor. Uma das questões também que nós, neste momento, temos dificuldades imensas, é que os que têm melhor dom para ensinar, os que têm melhor dom pedagógico, acabam indo todos para o setor privado por causa da falta de incentivos que se dão no ensino público. Uma das coisas é preciso agora começar a priorizar o professor como um fator essencial e fundamental para o desenvolvimento social e, por que não, até para o desenvolvimento econômico. O que podemos fazer em relação a isso? As necessidades dos professores estão identificadas, são vários cadernos reivindicativos que andam por aqui. Uma das questões também, eu acho que chegou o momento de darmos, de fato, criarmos o estatuto do professor. Começarmos por aí. É verdade que um estatuto não resolve tudo. Vão dizer que os médicos também têm estatuto, mas têm problemas. Mas é uma base a partir da qual nós depois começamos a dar os passos seguintes. Precisa darmos o estatuto do professor. É preciso priorizar o ensino primário como um fator estratégico para a educação e não só, também para a economia do país. Significa que os melhores professores, o melhor investimento que este país deve fazer, deve ser no ensino primário. Tanto investimento físico, instalações, infraestruturas, como os melhores professores, os melhores salários, os melhores incentivos para o ensino primário. Nós temos incentivos vários. Por exemplo, no Estado, se você sai de um distrito, vai para outro, tem um subsídio de deslocação ou de isolamento. Nós também temos que dar um subsídio específico aos professores para a área fundamental da educação, que é o ensino primário. Então, incentivarmos e termos os bons e que têm dom de ensinar, que muitos deles até estão no setor privado, que tenham incentivos suficientes para deixarem o setor privado e irem para o setor público na educação. Então, nós tornamos o setor público na educação tão atrativo, tão bom, que a gente possa revirar a pirâmide, porque hoje todo mundo manda os seus filhos para o setor privado, porque o setor público já não é de confiança. Temos que reverter isso. Então, temos que investir em instalações, temos que investir na didática, equipamentos, temos que investir, temos laboratórios. E outra coisa também, é virarmos o nosso ensino, que é um ensino de memória, né, de quem decora mais, um ensino enciclopedista,
Hoje temos que passar a ter um ensino que tenha relevância no mercado. Olha, há um estudo que foi feito por uma organização chamada SACMEC. SACMEC é uma organização da África Austral que faz monitoramento da qualidade da aprendizagem. Diz que o ensino secundário em Moçambique é absolutamente irrelevante para o mercado. Quer dizer o quê? A terminar o ensino secundário em Moçambique, você não tem absolutamente nenhuma qualidade para ser contratado como empregado ou para fazer qualquer tipo de trabalho. É o que diz o relatório. Então significa que nós temos que começar a virar o nosso ensino também para que ele tenha relevância no mercado. Então significa que os nossos próprios currículos têm que ser revistos. Nós temos que hoje, a partir do ensino secundário, a pessoa tem que sair com alguma habilidade. Seja qual for, se é para fazer um circuito, se é para fazer, sei lá, uma peça de torno e freio, não interessa, mas tem que sair com alguma habilidade concreta que possa exercer no mercado. Nós temos que ter o nosso ensino virado para isso. É o tal saber fazer, mas há outra coisa que também é muito mais importante do que o saber fazer. Ainda há pouco tempo estava a partilhar essa ideia com uma pessoa ligada à educação, que é o saber como. Muitas vezes você pode saber fazer as coisas, mas sem entender os procedimentos que levam ao saber fazer. Então, hoje em dia, todos nós queremos ter um emprego, todos nós queremos ter um posto de trabalho, mas ninguém, e o nosso país não está voltado, por exemplo, para a inovação. Hoje em dia, o nosso país, por exemplo, quando é que teve alguma patente de produção, por exemplo, de uma máquina qualquer? Não. Então, nós estamos voltados mais para o comodismo disso. Então, temos que ter um investimento na educação que leve o país, no futuro, também a começar a ser um país produtor de patentes, produtor de máquinas também, produtor... E isso não é utopia, isso é possível, porque nós temos exemplos concretos aqui em Moçambique disso. Ainda há pouco tempo houve uma televisão que mostrou aí umas inovações interessantes de um jovem que faz um circuito integrado que produz energia elétrica para a casa dele e para o vizinho. Então nós podemos pegar neste tipo de iniciativas e criarmos e darmos investimento nisto, industrializarmos isto, criarmos patentes sobre isto e introduzirmos este tipo de inovações até no ensino primário, no ensino secundário. Temos capacidade para isso, temos inovação, temos muitos jovens que inovam. Há um jovem que está a produzir drones em Moçambique, a nível experimental. Ninguém liga nenhuma nisto. É uma oportunidade única que o país tinha para se reposicionar no mercado internacional econômico com força, com drones produzidos em Moçambique. E não é perder tempo, nós temos que investir. Era preciso pegar nessas iniciativas e investir a sério. Fundo perdido para que em 5 anos, em 10 anos, tivéssemos uma marca de drones que, em vez de estarmos a importar da China, a China podia vir a importar de Moçambique os drones. Então nós temos que começar a pensar nisto. E eu penso que é possível isto no futuro. Muito obrigado. Eu queria chamar a atenção sobre a nossa reação ao candidato. Se alguém bate palmas, alguém vai querer vaiar. Não fica bem, não é assim? Vamos reagir contidos, sob o risco de repente, há quem quer fazer o contrário. E ficamos... Não é assim? Não é assim? Obrigado. Agora, a sua intervenção leva-nos para a área econômica. Convido alguém que está muito associado aos empresários, a CTA, o Pedro Macia, que tem a pergunta a seguir para o nosso candidato. Por favor. Pedro Maciel Baltazar. Boa tarde a todos, especialmente ao candidato. O que lhe vou colocar já aflorou em algumas das suas respostas, mas vou-lhe trazer a questão. E vamos falar dos megaprojetos em Moçambique, que foram implementados já na década de 90, mas que de lá para cá têm levantado mais perguntas críticas do que propriamente de condimentos e benefícios para o país. Especialmente em 3 áreas. A primeira área tem a ver com o impacto ambiental. Os megaprojetos têm sido associados à desmatação,
a poluição do ar, da água e, de alguma forma, a destruição dos habitats. Em segundo lugar, aquilo que se pensava que poderia ser benefício para as comunidades locais, muitas vezes tem sido um grande malefício. Comunidades deslocadas, com fraco retorno para a sua qualidade de vida, as grandes promessas de que os megaprojetos vão trazer empregos massivos, passados uns anos, constata-se que quem se beneficia disso, pelo contrário, são as empresas estrangeiras, são os trabalhadores, cidadãos estrangeiros. E, finalmente, um aspecto que não deve ser menosprezado, e é isso que tem vindo a tocar. Os megaprojetos situam-se em zonas francas e gozam de isenção de impostos, taxas reduzidas ou quase nulas, muitas vezes, em detrimento das pequenas e médias empresas, que são o suporte da nossa economia no fim do dia. Então, VM7, se for eleito presidente da República, o que é que o seu manifesto traz, especialmente em termos de negociações sérias que devem ser feitas com os investidores estrangeiros, em defesa, em primeiro lugar, das comunidades locais e depois da economia do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Mano Pedro. Uma pergunta muito complexa. Então, se fosse naqueles tempos que eu gostava de ir aos seminários, né? Então, no seminário, dizer que não, essa é uma pergunta muito importante, muito interessante, mas devido à sua complexidade, vamos ter que fazer mais um seminário para abordarmos essa questão, né? Então, muito obrigado pela pergunta. Sim, de fato, esta questão dos megaprojetos, sobretudo esta parte da indústria extrativa, de fato é uma questão preocupante. Tanto mais que, mesmo em matéria de política, o governo tem dado uma primazia a este setor extrativo por causa do nível de renda que ele produz e, por exemplo, em detrimento da agricultura, que está sendo secundarizada cada vez mais. Mas, por exemplo, agora que houve, logo depois da Covid, vieram dados muito interessantes, que mostram que o único setor que não sofreu recessão foi exatamente o setor que foi secundarizado, esquecido, que é o setor da agricultura. O setor da indústria extrativa teve problemas muito sérios com a questão da Covid. Mas indo à sua pergunta em concreto, eu sei que há muita gente que tem receio de falar disto, que às vezes ficam dizendo, epa, estes multinacionais, se souberem, depois ficam contra nós, não sei o quê, ficam com medo, mas eu vou dar uma resposta simples, direta e taxativa. Estes contratos com os megaprojetos devem ser revistos. Isto não restam dúvidas absolutamente nenhumas. E hoje já há tanto estudo feito sobre isto que acho que já não deixa dúvidas técnicas de que a revisão é urgente, não há outra forma de fazer senão rever. Agora, logicamente que aqui a gente entra num pequeno dilema, né? Que é a contranarrativa que é produzida, mas vamos ser tomados como um país não sério, que muda os contratos a qualquer momento, não sei o quê, vai manchar a nossa imagem fora. Que acho que não é verdade, porque nós estamos a ver alguns países já estão a fazer renegociações com a grande indústria extrativa, como o Burkina Faso, o Mali, o Senegal, recentemente estão a fazer isso. E as indústrias não fugiram desses países. Portanto, é possível sim. O que é importante é nós identificarmos exatamente o que nós queremos, quais são as prioridades que nós queremos dar e quais são as isenções que devem ou ser reduzidas ou ser retiradas. Então, se nós definirmos isso e tivermos um governo não comprometido, é por isso que eu falei da questão da integridade como a fundação do governo, porque se o governo está comprometido, não tem capacidade nenhuma de renegociar com ninguém. E a resposta para toda a gente simples é essa. Ao longo destes quase 40, 30 anos de megaprojetos, não se renegociou nada porque o governo está comprometido exatamente com os contratos que lesam a pátria. Uma das questões fundamentais, alguém me tinha dito isto, o professor Tibana, que é o nosso coordenador do manifesto, ele dizia que quando ele faz inquéritos aos grandes CEOs das multinacionais,
eles não definem como prioridade para os seus negócios isenções fiscais. Quem leva a proposta de isenções fiscais é quem dá a licença. O nosso próprio governo é que faz a proposta de isenção fiscal aos megaprojetos. Por quê? Porque depois tem um conjunto de empresas predadoras que andam a receber propinas pelas facilidades que deram nos contratos de isenção. Este é o grande problema. Então, aqui é preciso identificarmos que há um conjunto de empresas, de um conjunto de vampiros econômicos ligados a quem está no poder econômico, que tiram proveito destes contratos que lesam a pátria. Então, o que nós temos que fazer é identificar isso e depois renegociar, logicamente. A primeira coisa que vão dizer é que a gente tem pago fulano de X, Y e Z. Há um grande empresário que deu uma pequena entrevista há pouco tempo, não vou dizer o nome, falou disto. Mas ele falou porque ele conhece e também foi beneficiário durante um tempo. Mas como lhe afastaram, já foi para a televisão denunciar os amigos. Então, a grande questão é o problema de integridade, é um problema fundamental. Portanto, você só pode renegociar se você for íntegro. E estas empresas não têm problemas nenhuns em renegociar, porque nunca chegaram a Moçambique a pedirem isenção. Então, nós podemos fazer isso. Logicamente, que é preciso percebermos, empresas estão aqui há 30 anos. Você não pode ser também, digamos assim, um irresponsável, chegar lá e dizer que vamos dar um pontapé para sair amanhã. Não é bem assim. Os Estados Unidos, por exemplo, resolveu estes assuntos de uma maneira, digamos, airosa, porque há um momento de transição entre este conjunto de ilegalidades para a nova situação. Como é que você faz isto? Uma das questões que eles dizem que fazem é o seguinte: eles avaliam, olha, esta empresa está aqui há quantos anos? Está há 30 anos. Quais são os impostos reais que deviam ter pago? Deviam ter pago, por exemplo, 10 bis de dólares. Eles fizeram uma coisa boa que eu acho que nós podemos aplicar, que foi o imposto ou a taxação sobre o enriquecimento ilícito. Isto é, do que você devia ter pago ao Estado, que ao longo de 30 anos você não pagou, nós vamos colocar uma sobretaxa de 35%, paga agora, para renegociarmos e continuarmos com a relação amanhã. Fazem isso. E eu acredito que eles vão aceitar isso. Então, para continuarem conosco. Depois, com as novas condições, com o novo quadro em que vão pagar. Em vez de pagar as empresas do vampirismo econômico do Estado, vão pagar exatamente ao nosso tesouro. Isso é possível ser feito e não acho que isso vai ser um problema. A grande questão, tentam levantar um alarmismo de que isso vai pôr o país instável. Por quê? Porque sabem que serão os primeiros a deixar de receber as nhongas que têm recebido todos esses anos. Muito obrigado. Vamos continuar. Agora convido uma figura das nossas artes e cultura, bastante ativo no mundo cultural, que dispensa apresentação, mas é o António Prista que me pergunta ao candidato. Muito boa tarde a todos. Exatamente não é o meu foco principal. Eu estou aqui porque o Stuart Sukuma não pôde estar e pediu-me, eu faço parte do grupo. Eu queria enquadrar as artes, a palavra artes, nas artes performativas, não na cultura em geral. Hoje em dia, o que está a passar muito é que há uma corrente que acha que a arte é um produto de consumo e, portanto, deve ser tratada como qualquer produto de consumo, portanto, dentro das regras da economia de mercado, da concorrência, etc. E há uma corrente que acha que a arte devia ser tratada como um bem público, em paralelo, da mesma forma que a educação, a saúde. Nós gostaríamos de saber, em primeiro lugar, como se posiciona em relação a esta dicotomia, vamos dizer, um pouco genérica. Em segundo, seja qual for a sua posição, o que é que pensa para o setor das artes em função disso? Obrigado. Muito obrigado, professor Prista. Às vezes é difícil a gente também falar com os nossos professores, né? Eu, todas as vezes que tive batalhas eleitorais muito fortes, eu sempre consultei o professor Prista para me aconselhar em muitos aspectos. Agora, ele está-me a colocar em prova oral, né?
Muito bem, olha, é assim, o que é que eu posso dizer sobre isto? Talvez, falar de uma forma geral, antes de falar desta dicotomia entre o bem público ou o bem de consumo, o bem econômico, entre o econômico e o público, relativamente às artes. Em relação às artes, eu acredito que uma das questões, talvez dizer artes e cultura, uma das questões é que também é um setor que sempre foi visto como um setor dispensável para a vida cotidiana ou para a nossa vida, não é? Nunca se deu o devido valor à arte e à cultura, porque é alguma coisa que também ao longo da nossa história, infelizmente, quando nós nos tornamos independentes em 1975, houve uma conotação muito negativa em relação aos artistas, que eram sempre vistos como ou marginais, ou que não tivessem nada a fazer, por aí fora, por causa das ideologias todas que nós assumimos. E isso acabou afetando um bocadinho também como a própria sociedade também lida com a própria arte. Então, lida com a arte como um mero divertimento, como uma coisa ocasional, mas que não é essencial para a vida. Mas, na verdade, a única questão da qual ninguém nos pode tirar e que afirma a identidade de um povo com maior intensidade são as artes e a cultura. Tudo o resto é universal, né? A economia é universal, os negócios são universais, o lucro é universal, por aí fora, essas coisas. Mas a arte específica, a cultura é de um povo, é específico. Então, na verdade, se calhar seja a coisa mais importante da nossa própria identidade. Então, tínhamos que assumir uma determinada postura em relação à arte e à cultura como algo fundamental para a identidade. Daí que, por exemplo, a mensagem que nós trazemos, que este país é nosso, exatamente conjuga-se com isto, é que se o país é nosso, significa que estamos a buscar elementos que compõem a vida desse país, que sejam únicos, que sejam singulares, exclusivos. Então, isto é a arte, isto é a cultura, é fundamental para nós nesse projeto. O que temos de fazer em termos concretos com tudo isso aqui que eu disse? Bem, primeira coisa, eu concordo com uma das, digamos assim, um dos gritos de socorro dos artistas há muitos anos, que era preciso, de fato, ter uma lei que regula a vida do artista, ou um estatuto do artista, como ainda ontem ouvi de um grande artista plástico de Moçambique. Eu acho que temos que começar a dar alguns passos concretos para a valorização. Porque eu posso dizer assim, vamos valorizar a arte. Mas, bom, dizer valorizar ainda é um termo muito abstrato que diz tudo, mas também não diz nada. Então, temos que procurar coisas em concretos que vão mostrar como é que essa valorização vai ser feita. Então, uma das questões, uma lei do artista, uma lei que regula a atividade artística, isto é extremamente importante. A outra questão também extremamente importante é que nós, na verdade, neste momento, a parte da própria arte, se nos darmos conta, estamos a ser instrumentos da alienação da nossa própria arte. Veja aqui em Moçambique, nós não temos um centro cultural verdadeiramente moçambicano. A gente tem um centro cultural de Moçambique, Itália, Moçambique, China, Moçambique, Alemanha, Moçambique, não sei o quê, mas nós não temos um centro cultural moçambicano. Então, é momento, pelo menos 3 grandes centros culturais, um no sul, um no centro, um no norte, é urgentíssimo que isso possa acontecer, né, para a valorização desta própria arte. Outra questão também, a lei, por exemplo, do mecenato, que já tem isso, não estou em erro, acho que tem mais de 25 anos, vejo aqui alguns artistas podem me corrigir, mais de 25 ou 30 anos, ao longo desse tempo todo, é percepção geral de que não houve nada, nenhum valor acrescentado às artes e culturas pela lei do mecenato. Então, ou ela é revista ou ela é extinta, mas é preciso uma revisão profunda da lei do mecenato. E exatamente para nós darmos um valor ao artista diferente daquilo que está a acontecer neste momento. Outra questão também, que penso que é extremamente importante, é vermos como é que nós podemos pegar elementos essenciais das artes e da cultura para passarem a ser, digamos assim, matérias do próprio ensino formal, né? O ensino da educação formal. Nós temos elementos da nossa arte
elementos da nossa própria cultura, que façam parte, mas não como um acessório. Quer dizer, num livro de história, haver um pequeno capítulo que falam da era do Monomotapa, não sei o quê, não sei quanto, uma página. Não, estamos a falar como uma disciplina sobre artes e culturas, uma disciplina autônoma a partir do ensino formal. Para a gente começar a mudar um pouco, porque também o grande problema das artes e cultura é um problema também como é que a nossa mente foi moldada, por essas razões que eu disse, ao longo desse tempo todo. Então, mesmo aqueles que falam da arte ou praticam arte, eles próprios ainda não estão libertos, digamos assim, desta ideologização que foi feita em 1975. Então, significa que é preciso, a partir do ensino formal, começarmos também a meter as artes e culturas como disciplina, para daqui a 10 anos, 15 anos, estarmos com uma outra forma de ver as nossas próprias artes, a nossa própria cultura. Também a questão do ensino e pesquisa, isto é extremamente importante. Você nunca vai ter valorização de uma coisa que você não faz pesquisa, não estuda. Então temos que ter bolsas. Hoje em dia, o Instituto de Bolsas é para fazer o quê? É para ser um intermediador. O Brasil ofereceu 15 bolsas para a África. Então, o Instituto de Bolsas anuncia ao povo moçambicano, há 15 bolsas para o Brasil. Então, os miúdos correm todos para lá e se inscrevem, lutam, não sei o quê. Depois, quando chega a altura de ir, até nem dão os bilhetes, dizem que para isso não incluía, vocês virem-se aí, arranjam lá os bilhetes com vós. Portanto, mas eu penso que o Instituto de Bolsas devia ter uma outra vertente. Bolsas para pesquisa nacional também. Há bolsas para fazer isso, para fazer investigação. Portanto, nós temos que passar a fazer isso, linhas para investigar a nossa própria arte, a nossa própria cultura, produção intelectual, produção acadêmica sobre as nossas artes. Isto é que vai fazer com que a percepção sobre a arte seja maior, porque, infelizmente, os nossos próprios governantes, que a gente está sempre a criticá-los por causa das artes, das letras, que não fazem nada pelas artes, não sei o quê, é que eles também não são culpados, é que você nunca vai fazer nada para alguma coisa que você nada sabe. Então, esse é que é o problema. Então, nunca leu um livro de poesia, nunca leu um livro, nunca leu um quarto de um livro inteiro. Logicamente, como é que ele vai perceber que a literatura é importante? Como é que ele vai perceber que é preciso saraus culturais ou saraus de poesia? Não vai perceber, porque nunca leu uma poesia do início ao fim. A poesia do Craveirinha, leu o primeiro verso, fechou logo, dá um pontapé. Então, como é que você vai esperar que esse tenha percepção do que é preciso da arte, da cultura? Então, o que vai mudar isso é a parte da investigação, da pesquisa. Então, a pesquisa vai começar a influenciar com artigos nos jornais, com seminários, vai começar a mudar um pouco a mentalidade. Portanto, isto é extremamente importante, isto é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, chegamos ao fim desta segunda parte. Vai agora a terceira e última parte, que é a interação do candidato com o público aqui presente e o público que está longe, que nos está a seguir redes sociais. Vou então aceitar 3 perguntas de cada vez, mas peço, por favor, não façam dissertação, porque isso é com ele, né? Não façam dissertação, façam perguntas diretas, claras, não levem um tempo do orador, que ele, não somos nós aí. Sim. Meu amigo. Posso? Não, ainda, sim, por favor. Temos ainda uma pergunta do nosso painel, desculpem, do Armindo. Desculpa, tem uma pergunta muito específica. Por favor. Onde que está? Está ali. Por favor, desculpa a minha distração, desculpa também. Desculpa também, desculpa a minha distração. Não, desculpa também. Ia esquecer, 80% da população economicamente ativa é muito arriscado. Desculpa também ter incomodado. Antes queria parabenizar o Venâncio Mondlane pelo esse desafio nobre de concorrer a essas eleições e saudar toda a plateia. Moçambique tem vindo nos últimos anos a testemunhar um crescimento sem precedente da economia informal. Para testemunhar isso, só basta sair aqui
na rua, vamos ver quantas pessoas estão a vender bolacha na estrada. Mas também fora disso, o Instituto Nacional de Estatística já diz que mais de 80% da população economicamente ativa está na economia informal. Por outras palavras, quase todos os moçambicanos têm um pedacinho do setor informal na sua família. Agora a questão que eu coloco é, diante desta realidade, caso seja eleito, vai se conformar com a situação? Caso não, o que vai fazer e como vai fazer? Obrigado. Ok, muito obrigado, mais velho, pela pergunta. Só espero que depois não aconteça o que aconteceu no programa passado, que alguém dizia assim, epa, não é para fazer cópia do manifesto da autarquia que essa eleição geral. Então, esta matéria, como do setor informal, que o município lida com isso, espero não confundir as águas, né? Mas, relativamente a isto, eu acho que é uma pergunta de fato interessante, porque traz aqui um dado de fato até que leva-nos à reflexão. Porque os dados do Ministério do Trabalho sobre a situação do emprego em Moçambique diz que Moçambique só tem 20% de desempregados. Então, está dando um dado que eu também concordo, mas é só para dizer que é um assunto para a gente refletir. Como é que os dados oficiais do Ministério do Trabalho dizem que só temos 20% de desemprego, mas está provado que temos 80% da população economicamente ativa no setor informal? Bom, mas a resposta para isso também é muito simples. O que acontece é que os inquéritos sobre o emprego, na verdade, não são inquéritos sobre o emprego, são inquéritos sobre o trabalho. Portanto, eles fazem inquéritos e procuram saber, uma das perguntas sacramentais que é feita é: qual a atividade que você desempenhou nos últimos 3 dias? Então a pessoa diz, ou vender crédito, ou vender amendoim. Eles entendem que a pessoa estava a trabalhar, então é colocado nas pessoas que têm emprego, lógico. É por isso que no fim, o Ministério do Trabalho diz que só 20% é que não trabalha. Quer dizer, tem que encontrar mesmo daquelas pessoas que estão tão conformadas que perguntam durante 2 dias, está no muro, não está a fazer mesmo nada. E nos últimos 3 dias também não fez nada. Então são esses que são considerados como o desemprego em Moçambique, esses 20%. Né? Então, mas em relação a essa questão aqui, de fato é importante. Uma das questões é preciso encarar o setor informal como um setor chave para a nossa vida económica e social. E não hoje a percepção que se tem do setor informal é sempre de uma área como se fosse uma área subversiva, como se fosse uma área a combater, como se fosse alguma coisa que constitui uma nódoa para o país. Então temos que acabar, quase que a percepção é de combater o setor informal. Portanto, é preciso agora entender o setor informal como um parceiro do próprio Estado. Um parceiro para as nossas políticas de desenvolvimento, para as nossas políticas económicas. Então, uma das questões importantes, de fato, é a inventariação. Nós temos de saber quem são essas pessoas que estão no setor informal, onde é que elas praticam essas atividades, e porque a partir disso também até é benéfico para o Estado, porque as taxas são cobradas a estas pessoas e neste momento só uma inventariação. A gente nunca tem certeza se aquilo que foi cobrado é exatamente o que devia ser cobrado. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, alguns dizem que é preciso converter o informal em formal, mas é muito problemático, não é uma medida assim tão simples, mas é preciso dar um reconhecimento a essas pessoas. Uma das medidas que eu pessoalmente tinha pensado nisso, isso já não é do manifesto, não é do grupo, mas uma ideia mesmo muito pessoal, é a atribuição de um operador informal autorizado. São um operador informal autorizado no sentido de que não tem uma licença formal como um alvará, mas ele é reconhecido pelo Estado como um agente econômico, apesar de estar no setor informal. Isso é uma forma também de valorizar e também a partir dessa valorização nós podemos fazer um link com também a proteção social, que muitas vezes este é outro problema que tem. Há pessoas que estão no setor informal, eu pessoalmente conheci várias, porque é uma das áreas que ao longo da minha vida tive muitas batalhas em defesa do pessoal do setor informal. Há pessoas que estão no setor informal há 40 anos, que já formaram filhos que têm mestrado,
outros têm PhD, alguns já estão a caminho do cátedra, mas a maioria ainda está no setor informal. Portanto, significa que é uma atividade fundamental, e até digo mais, é uma atividade que até serve de escape e de alívio para a estabilidade social do país. Porque se esta gente não estivesse no setor informal, imagina o potencial de instabilidade para um país ter todas essas pessoas sem absolutamente fazer nada. Então, o setor informal, na verdade, até um alívio, é um benefício para o Estado e para a estabilidade social e econômica. Então, é preciso começarmos a criar instrumentos que valorizem essas pessoas e também que lhes garantam algum sustento no futuro. Portanto, há a proteção social, a contribuição para a segurança social, isto é extremamente importante. Encontrei senhoras que me viram nascer, que estavam no setor informal, eu fui-lhes encontrar agora, adulto, por exemplo, num dos mercados que eu estive numa batalha lá durante 6 meses para as defender, ela já com cabelos brancos, viu-me a crescer e ela continua lá. Eu a perguntar, mas depois disso o que é que fazes? Só Deus sabe, isso não pode acontecer. Então, esta questão da proteção social, da segurança social é extremamente importante, o reconhecimento da atividade, a inventariação dessas pessoas e a atribuição de um reconhecimento do Estado pelaquela atividade. Isto é importante. Há outros aspectos, naturalmente, aspectos do ordenamento, onde é que devem ficar, onde é que não devem ficar. Isso é outra questão. Mas em termos de filosofia de encarar o setor informal, para mim era esta. E a partir deste cartão do operador do setor informal autorizado, o que isto vai permitir? Vai lhe permitir também ter acesso há fundos específicos que existem nos municípios, que é para atividades da dimensão que eles praticam. Então, a partir deste reconhecimento, a partir deste cartão, podem chegar no município e concorrer, por exemplo, para os fundos das iniciativas locais, que é um fundo que existe, que está lá. Não é? Então, podem concorrer, podem fazer crescer os seus negócios com alguma tranquilidade. Então, é preciso que eu, em termos gerais, criar mecanismos de garantia, de proteção desta atividade, porque é uma atividade extremamente útil para a estabilidade do país. Só para terminar, há um relatório de uma organização de mulheres, acho que chama-se WILSA, espero estar a pronunciar bem, WILSA com W-I-L-S, que produziu um relatório sobre as mulheres do setor informal durante o período da Covid-19. É impressionante, impressionante. Naquela altura que estávamos todos, como é que se diz? Não é quarentena, estávamos, qual é o termo? Estávamos confinados, mas o termo não é esse, estávamos, não é quarentena, toda a gente já se esqueceu, o Covid passou há muito tempo. Então, tudo bem, naquele período em que tínhamos restrições de estávamos confinados, o estudo mostra uma coisa, um dado extremamente importante. Diz que durante o período da Covid-19, 80% das famílias na cidade de Maputo foram sustentadas pelo trabalho das mulheres do setor informal. Significa que se estas mulheres, elas não estivessem a trabalhar no período que era proibido trabalhar, portanto, trabalharam de forma que ilegal, furaram o cerco para alimentar as suas famílias, significa que teríamos uma tragédia humanitária durante o período da Covid-19 aqui na cidade de Maputo. Portanto, foram essas mulheres do setor informal que sustentaram 80% da economia da cidade de Maputo. Portanto, isto é brincadeira, é um assunto sério. Então, é preciso, de fato, valorização, é preciso, de fato, trabalhar com o setor informal como um parceiro do Estado, como um parceiro da estabilidade econômica e social. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, voltamos ao público. Já tinha anunciado as regras. Não há comentário, nem discurso, perguntas diretas. Vamos ouvir 1, 2, 3 aqui para começar. Sim. Boa tarde. Agradecer ao nosso candidato por ter nos dado esta oportunidade. Diga o nome. Celeste Nobela, estou cá em cima. Celeste Nobela, ativista social. Já agradeci a presença, ao mesmo tempo, esta oportunidade. Escutei atentamente a apresentação e o comentário que fez em relação à educação. Percebi que, de facto, deve-se valorizar e priorizar o ensino primário, particularmente tornar o pré-escolar obrigatório. E mais adiante, comentando, fez menção ao saber fazer, o desenvolvimento de competências, que serão as mesmas
que, num outro comentário em relação à situação social e econômica, falou de se priorizar iniciativas privadas, financiando essas iniciativas que serão o embrião para a promoção de emprego. Mas não percebi como é que o saber fazer, uma vez eleito, se for, que estratégia, que abordagem o setor de educação vai olhar para o desenvolvimento de competências, do saber fazer. Fez menção do torno Fresa. Também podemos falar dos eletricistas, dos mecânicos, construção civil, que serão esses que vão criar, de facto, o emprego. Mas como é que isto será abordado pelo sistema como educação? E olhando que hoje não temos o ensino técnico básico, temos a partir do ensino médio. Como é que o seu governo irá olhar para esta questão de ensino técnico? E particularmente para as nossas mulheres. Como é que o ensino geral primário vai começar a interessar as nossas raparigas a desenvolver habilidades para um dia virem a ser elas a fazer um drone? Por favor, por favor. Obrigada, obrigada. Este primeiro exemplo não é bom exemplo, não é? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Belmira Mulhani e também sou pesquisadora social. Uma das grandes ações feitas no último período é a aprovação, por exemplo, do Fundo Soberano, quando falamos da gestão da coisa pública, sobretudo advindo da exploração de recursos naturais. Gostava de saber qual é o modelo de gestão que o Venâncio Mondlane, eleito como presidente da República, imprimiria para evitar que se tornasse mais um saco azul para alguma minoria da nossa sociedade. E as duas seguintes perguntas são um pouco polêmicas, mas têm que ver com direitos humanos, e queria perceber qual seria o seu posicionamento em relação às minorias sexuais, que até agora estamos numa penumbra em termos de legalização ou não, e também em relação às mulheres trabalhadoras de sexo, que têm vindo a aumentar nas principais cidades do nosso país. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Que ações irá empreender? Obrigada. Boa tarde. Sim, boa tarde. Também parabenizar por esta belíssima explanação. Eu tenho algumas perguntas um pouco mais pessoais. E a primeira é como é que o Venâncio pensa em fazer tudo isso e mais, caso seja eleito, se não tiver bancada, sendo que não vai ter bancada na Assembleia da República, e se esse plano, esse manifesto é execuível para implementar em 5 anos. E se perder, qual vai ser o futuro político do Venâncio Mondlane e o que é que está a pensar em relação àquelas pessoas que o acompanham, sendo que acompanhamos algumas delas até perderam emprego, eram vereadores, etc. E sendo o Venâncio Mondlane alguém que vive política de forma bastante intensa, tenho estado a acompanhar nos últimos 11 anos, foi eleito para vários órgãos, mas em todos eles, em todos os cargos que foi eleito, não terminou o mandato, que garante que, eleito como Presidente da República, vai exercer o seu mandato até o fim. E mesmo a terminar, nas suas entrevistas, tem considerado que, no âmbito da redução da despesa pública, vai eliminar alguns cargos que tem, nas suas próprias palavras, considerado de inúteis, como são eles: secretário de Estado, vice-ministro, e numa entrevista recente também, de alguma forma, secretário permanente, e associou também os deputados da Assembleia da República. Quase todos esses órgãos estão representados, fazem parte da Constituição da República. Por que os considera de inúteis? E
terá assessores, conselheiros no seu governo? Obrigado. Damos tempo para a resposta, faz favor. Boa resposta, são 3 perguntas. Tudo bem. Muito obrigado. Sim. Bom, primeiro acho que foi a Mana Celeste. Já colocou questões aqui, fez muitas questões que colocou, mas bom, vi no fim, depois deu digamos assim, um enfoque, uma matéria que também me preocupa, é o ensino técnico. É o ensino técnico. Esta, eu acho que foi uma das, um dos, não vou dizer de erros, aqui eu me atrevo a dizer que foi um dos piores crimes de gestão governativa que foi cometido. De fato, eu pessoalmente fiz uma visita, estou a falar de mais ou menos, foi há um ano e meio, a uma escola, a um instituto de formação básica técnica, está aqui perto, é Mumemo, da Igreja Católica, né? Que é o Instituto de Formação Técnica Francisco de Assis. Eu aconselhava muitos estudantes que ainda não percebem esta discussão irem fazer uma visita a este instituto que está aqui pertinho. Eu tenho certeza que muitos vão cair, hão de voltar em lágrimas, hão de voltar em prantos, porque de fato é um crime que foi feito com esta medida de eliminação por via de um decreto. Isto nem foi uma lei, também não sei como é que a gente deixa passar esse tipo, foi um decreto que eliminou o ensino técnico básico. E a pergunta é, como é que é possível alguém frequentar o ensino técnico médio sem ter passado pelo ensino técnico básico? Mas isso foi uma medida governativa, está aí. E eu estou a falar deste instituto por quê? Porque era um dos melhores institutos que nós tínhamos na província, que alimentava a província de Maputo e a cidade de Maputo. Muitos dos negócios que vocês forem ver ao longo da circular, de ferragens, soldadores, mecânicos, muitos deles próximo da Nova Facim, a maior parte daqueles jovens foram formados naquele Instituto Francisco de Assis. Portanto, alimentou vários ofícios, vários negócios. E hoje aquilo está fechado. Fui lá fazer a visita, tens máquinas de tecelagem, tens muita maquinaria, custou muito dinheiro ao Estado e aos contribuintes, que está pura e simplesmente abandonado. Até tem teias, tem aranhas, tem capim a crescer na sala de máquinas. Aquilo, de fato, é muito triste. E é uma das áreas que é fundamental para o desenvolvimento deste país. Porque o nível de formação média no nosso país, a gente sabe, é muito modesta. Então, os negócios mais acessíveis para nós começarmos a entrar no mercado, exatamente estes negócios que têm a ver com os ofícios. E matou-se exatamente aquilo que seria o maior potencial do país para se resolver o problema do emprego. Então, uma das medidas é, de fato, restabelecer o ensino técnico básico e revogar este decreto, que é um decreto criminoso para o país. Esta é uma das medidas. Portanto, isto é realmente essencial, acho que colocou uma questão fundamental para o nosso país, porque às vezes as pessoas têm a noção e sabem que não está a haver investimento no ensino técnico, as pessoas não percebem por que isto está a acontecer. Então, que todo mundo fica a saber que há um decreto que eliminou o ensino técnico básico. Mas todas as vezes que nós temos planos quinquenais, fala-se de artes e ofícios, não sei o quê, para pôr no papel e encher páginas. Mas na prática está-se a matar as artes e ofícios, está-se a matar o ensino técnico, que é fundamental para aquilo. Então, diria que seria mais ou menos isto que estaria aqui a dizer, mas também falou da questão do emprego, que foram muitas questões colocadas, a questão do emprego, mas eu acho que a questão do emprego tinha mais ou menos referido, que, por exemplo, esta questão que estou aqui a falar, se nós reativarmos o ensino técnico básico, logicamente vais ter muito mais ferragens do que aquelas estão ali, vais ter muito mais soldadores, vais ter muito mais mecânicos, vais ter muito mais estilistas, e ensino técnico também não é só essas artes que a gente costuma, também estes miúdos que fazem design, estes estilistas, também fazem parte nestes cursos modernos que andam por aí. Então, queria só alertar que ficamos só com 10 minutos. Está bem, 10 minutos. Então vou saltar aqui para a minha irmã Monjane. Fundo soberano, como não tornar o Fundo Soberano um saco azul? Sim, quer dizer,
Uma das questões de não tornar o Fundo Soberano um saco azul é preciso que a gestão do Fundo Soberano não seja exatamente nos moldes em que os que têm maioria parlamentar aprovaram, não é? Tu não podes ter um Fundo Soberano em que a preponderância das pessoas que estão na gestão do Fundo Soberano sejam do Executivo. Não pode. O Fundo Soberano tem que ser profissionais, pessoas altamente qualificadas, íntegras e que tenham conhecimentos e experiências de gestão. Isto é que tem que ser colocado, mas tu tens muita política no Fundo Soberano. Se fores a ver a composição da gestão do Fundo Soberano, tens muita política ali. E o Fundo Soberano não precisa de política, não precisa de partidarismo. É um assunto técnico, é um assunto de gestão, porque o Fundo Soberano, na verdade, o que é? Os grandes países, por exemplo, como a Noruega, que tem um dos maiores fundos soberanos do mundo, você não encontra dinheiro lá. Eles podem dizer que nós temos 4 trilhões de dólares. Você não vai encontrar 4 trilhões de dólares nos bancos. São 4 trilhões de dólares em títulos, em investimento. Portanto, eles têm investimento no mundo inteiro. As grandes refinarias que andam no mundo têm investimento da Noruega. É investimento. Então, significa que é preciso pessoas que entendem de investimento, que entendem da análise de risco, que entendem da análise financeira e económica. Não politiquice, não partidarismo. Que nós estamos a fazer aqui, com o risco do nosso Fundo Soberano, acabar como aquele da Angola também acabou. Então, é importante a reestruturação, rever a lei do Fundo Soberano, tornar o Fundo Soberano uma gestão mais profissional, mais técnica, mais, digamos assim, mais científica, não o que está a acontecer agora. E também outra coisa, é grave ainda, associar o Fundo Soberano ao Banco de Moçambique é outro erro também que foi colocado, porque o Banco de Moçambique agora decidiu que ele não é escrutinável, não é auditado. Mas o próprio Banco de Moçambique audita os bancos, penaliza os bancos. Qualquer erro que o banco comete está a ser penalizado. Portanto, é um especialista em auditoria, mas que nega ser auditado num país democrático. Que grande contradição. Portanto, acho que isto é que tem que ser feito. Outras perguntas que foram feitas para mim, pessoalmente, como é que vai ser esta de ser candidato a presidente depois de não ter bancada? Bom, eu acho que se calhar até foi um livramento, um desafio estar numa situação dessas, né? Porque bem, a gente está aqui sempre a defender que é preciso buscar pontes, buscar consensos, buscar inclusão, por aí fora. Quando você tem um partido, você já está um pouco dificultado de levar esse teu ideal de inclusão ao extremo, porque quando você quer fazer isso, há alguém do partido que diz que isto aqui é nosso. Então, você já não tem essa limitação, está mais aberto para intermediação, para negociar. As bancadas estiverem lá, a gente senta, a gente vai definir quais são as prioridades para o país, como é que é possível nós chegarmos a um consenso, vamos definir aquilo que é importante, mais livre, né? Se calhar. Portanto, estou a ver também o aspecto negativo dos ataques que sofremos, né? Também tem algumas coisas boas que podemos tirar disso. Bom, como é que ao longo de 5 anos, e o que vai ser das pessoas que te acompanharam, que acreditaram em ti, que perderam o emprego, por aí fora? Bom, talvez está a acontecer isso com essas pessoas agora. Eu já venho há mais de 10 anos a perder tudo por este povo, né? Então, se calhar também estão a começar uma boa carreira nisto de perder as suas coisas em favor dos outros, né? Então, se calhar daqui a 5 anos estarão catedráticos, mestrados e PhDs de você dar mais do que receber, né? Então, a vida é assim, a gente entra em vida pública, a gente faz um combate em favor dos outros, da justiça, você tem que estar preparado para perder. Você tem que estar preparado para perder. Então, é uma lógica de quem não quer perder, então não se mete na política, quem não quer perder não entra em direitos humanos, né? Quem não quer perder não entra, digamos assim, em defesa do bem público, né? Então, faz outras coisas que não sejam essas, né? Eliminação dos cargos, vice-ministros, por aí fora. Como é que isso vai ser? Não, nós sabemos muito bem que o contexto é que estes cargos surgiram, né? Estes cargos aqui, sobretudo o secretário de Estado, surgiram como um elemento para travar o processo normal da descentralização. A gente sabe em que contexto é que isso surgiu. Algumas das leis, até que a lei, uma delas, porque aqui é um conjunto de leis sobre a descentralização, que fala sobre o secretário de Estado, é considerado como uma lei inconstitucional. É totalmente inconstitucional. É por isso que o Weiner, que acho que é isso, um dos estudiosos diz que este processo da descentralização, na verdade, no fundo, não é muito bem uma descentralização, mas é a descentralização do centralismo,
Quer dizer, a gente fala de descentralização, mas o que estamos a fazer é expandir o centralismo para as províncias, para os distritos. Portanto, é absolutamente inútil o secretário de Estado. Não, são funções que ele desempenha que, na verdade, até são uma contradição com a autonomia que nós queremos dar às províncias. Veja só, os governadores, eles têm responsabilidade dos problemas da província. Os benefícios da província estão com o secretário de Estado. Significa tudo para responder ao governo central. Na floresta, quem responde pelo capim, pelas queimadas, pela população que está desamparada é o governador. Os problemas todos são do governador. Mas quem responde pela madeira, que dá dinheiro, os minerais, é o secretário de Estado. Então, é realmente algo execrável. É para acabar com aquilo, não tem como. Portanto, é contra a corrente de todo o processo irreversível de dar autonomia às províncias, tem que ser eliminado. Vice-ministros também não têm nenhuma função. Se a gente retirar os vice-ministros todos, os ministérios vão funcionar melhor. Portanto, mas quem vai, na ausência do ministro, responder por isso? Tanta gente para responder a várias áreas. É por isso que, por exemplo, eu nunca concordei que o Presidente da República tinha que ir a uma conferência internacional sobre as florestas de Miumbo. As florestas de Miumbo é um problema técnico para o Diretor Nacional de Terras ou de Florestas. Não é para um presidente sair da Ponta Vermelha, pegar o avião presidencial, ir às Nações Unidas e sentar para ver assuntos da floresta do Miumbo. Quer dizer, temos que acabar com essas coisas, né? Então, e outra coisa que eu falei também, se calhar aqui alguém ontem mandou um e-mail e disse que você foi exagerado, falou de institutos. Há vários institutos, são muitos institutos, que de fato são de uma total inutilidade. E um dos institutos que é de uma inutilidade total, que tem gastos muito elevados, é o IGEP. E eu voltei a repetir isso aí ontem. Mas como é que vamos gerir as participações do Estado? Mas gerir a participação do Estado como se o Estado está falido. E aquelas empresas todas só estão a trazer prejuízo todos os anos ao Estado. E você vai colocar uma estrutura complexa de uma administração para gerir a falência. É incrível, não? Então é pegar essas áreas todas e criar uma direção no Ministério das Finanças, que é uma direção nacional de participações do Estado. Fica lá dentro, fica sendo gerido como um diretor e a sua equipa, acabou. E retiramos aqueles regalias todas que têm os PCAs, os administradores executivos e não executivos. Todos eles já ganharem dinheiro. Bom, não temos mais tempo, sei que há muitas mãos, mas estamos em televisão, o tempo em televisão é exato, não há como torná-lo elástico, lamento muito, mas foi uma boa interação. A ideia era mesmo essa, dar um espaço ao candidato para, com o público presente, explicar-se e dar oportunidade. Foi, obviamente, tempo limitado, mas valeu a pena. A intenção era mesmo esta, de provocar um momento de interação com o candidato. Penso que do nosso lado, como fórum, estamos satisfeitos. Só me resta agradecer ao candidato pelo tempo que dispôs, também agradecer à Politécnica, que nos deu as trações, e ao painel dos 7 membros que fizeram perguntas. Foi um grande prazer estar no ar com este programa. Voltamos na próxima oportunidade com o candidato. Muito boa tarde e obrigado por tudo. Obrigado. Comentário Tomás Vieira Mário, todas as sextas-feiras, no Jornal da Noite.
Olá, caro telespectador, bem-vindo a mais um Olhar Moçambique. Hoje estamos aqui num ambiente de arte. Este cenário todo aqui é justamente porque aqui onde nós estamos está a ser feita uma obra de arte. Mas para conversar um pouco mais, ou melhor, para saber um pouco mais sobre o que estamos a fazer aqui, tenho aqui o meu convidado, a quem desde já cumprimento. Como é que estás? Diga-nos o seu nome. Mateus Castigo Mudanise. Mateus, o que é que tu fazes aqui? Aqui estou a fazer uma obra de arte. É peixe, um peixe para a parede. O que é que tu usas para fazer este peixe? O material da rede aqui usamos uma floreira. Então isto que eu peguei é enxol. Sim, usamos troncos de uma floreira que a gente usamos. Sim. Mas por que o tronco de uma floreira? É mais seguro, é com mais facilidade para adquirir aqui perto. Usamos sândalo, pau preto, mas não temos assim então acesso de ter devido às distâncias, licenças, essas coisas. Então. E conte-nos, quando e como é que tu começas a fazer este trabalho? Isso foi devido a uma curiosidade, então, do outro lado, quando eu estava em uma oportunidade dos pais, então gostei de uma coisa que estava a fazer ao lado de casa, em casa do vizinho, então tive a curiosidade de aprender. Aprendi e fiquei mestre também. Que idade tinhas nessa altura? Ainda era muito novo. Ainda era muito novo. Era antes dos meus 16 anos, isso é 97. Sim, 1997. E foste aprender ali no vizinho? Sim. As primeiras coisas começaste ali no vizinho? Sim. E o que é que tu fizeste? A primeira coisa que tu fizeste, ainda te lembras? Sim, foram aviãozinhos. Aviões de brinquedos, sim. E a sua família, quando viu-lhe a fazer isto, o que é que ela disse? Apoiaram, porque o meu pai era um carpinteiro, então eu trabalhei com o papai devido àquela fase de infância, então quando gostei disso aqui, eu fui aprendendo, então eu disse que gostei de aprender aquilo. Ajudaram a comprar ferramenta, então para que não evitar estragar a ferramenta dos mestres. Sim. Naquela fase de aprender é difícil, é facilmente você estragar a ferramenta. Sim. Então tu viste o seu pai a trabalhar com a madeira, decidiste também trabalhar com a madeira, mas numa outra perspectiva. Certo. É isso mesmo. Sim. E estas obras que tu fazias naquela altura, onde é que tu vendias? Vendíamos na Praça da Moeda, em Maputo. Sim. Na Praça da Moeda. Frente da Fortaleza, assim. Na altura vendíamos ali. Decidiste abraçar isto profissionalmente, ir mais além e te mudas para Inhambane. Quando é que te mudas para Inhambane? Me mudei para Inhambane em 2003, porque na verdade os meus pais são daqui, então eu cresci lá, nasci lá, cresci lá, mas quando entrei nessa área, aquela curiosidade de levar outras coisas para vir vender aqui em Inhambane, vim aqui com um dos mestres, na Praia do Tofo. Depois conheci a família, então decidi me mudar para cá. E ficar continuar trabalhando cá mesmo. E como é que está a ser este negócio? Como uma área que já abracei há anos, não é a mesma coisa que acordar e ficar sem nada para fazer. Sim.